Oséias, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 3. O texto diz assim: O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, não se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você. Vamos orar? Santo Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui nesta noite, em primeiro lugar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em segundo lugar, Pai eterno, para anunciar para essas pessoas que estão aqui nesta quadra e as pessoas que estão nos ouvindo além deste lugar, de que Tu és um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que nos ama apesar dos nossos fracassos e dos nossos pecados. E nesta noite, Jesus Cristo, nos ajude a compreender este texto e através do Teu Espírito Santo, nesta noite, pessoas sejam convencidas e entendam a necessidade urgente de se render aos Teus pés e de fazer um pacto contigo, Pai eterno, para que assim o nome dele ou dela seja escrito no livro da vida. E naquele dia em que o Senhor descerá do céu com grande poder e glória, e milhares de anjos, eles ouçam a voz do Senhor, que diz: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, Pai eterno. Essa é a nossa grande esperança nesta terra, é o nosso encontro com o nosso Rei, o Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E é por isso que eu oro a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor direcione toda e qualquer palavra neste lugar, e que este lugar, Pai eterno, seja tomado pela Tua presença e pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço, eu Te louvo, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Pode se sentar, irmãos. Nesta noite quero compartilhar esse tema com vocês. Ele nos amou primeiro. Eu quero iniciar aqui fazendo uma pergunta. Eu sei que essa pergunta ela é um pouco pesada, mas ela faz muito sentido com o texto que nós vamos refletir nesta noite. A pergunta é: você perdoaria seu esposo ou a sua esposa se ela lhe traísse? Você perdoaria o seu esposo ou a sua esposa se ela ou ele lhe traísse? Responda para você mesmo sim ou não. Se sim, por qual razão você perdoaria? Por qual motivo você perdoaria essa pessoa? Quando deixamos de adorar a Deus, não deixamos de ser adoradores, mas simplesmente transferimos a nossa adoração para outros deuses falsos. E foi isso que Israel fez no início do reinado de Jeroboão I. Israel, ele se desviou da presença de Deus, e com isso ele criou 2 altares para adorar outros deuses, um altar em Betel e outro em Dan.
E nesses 2 lugares, Israel ergueram 2 bezerros de ouro. E o povo, ele caminhou da adoração do bezerro de ouro para adorar Baal, incentivado pelo rei Acabe e a sua mulher Jezabel. O povo, ele quebrou o pacto com Deus, a aliança. E isso para Deus foi uma espécie de traição. Israel, considerado como a esposa de Deus, a menina dos olhos de Deus, depois de amparada, depois de libertada, ela escolhe não mais amar a Deus, mas escolhe amar um outro Deus. E para Deus isso foi uma quebra de um pacto, foi uma traição. E é nesse contexto que Deus chama o famoso profeta Oséias. Oséias foi um grande profeta que Deus enviou no início do reinado do rei Jeroboão II, no reino do norte. E Deus manda que Oséias se case com uma prostituta. O casamento de Oséias com Gomer representa o relacionamento de Deus com Israel. Observe o que eu vou falar aqui. O nome Oséias significa Salvador. Mas ao mesmo tempo que esse nome Oséias significa Salvador, Oséias naquele contexto ele representa Deus, o esposo fiel, amoroso e misericordioso. E a sua esposa Gomer representa o povo infiel, pecador. Deus chama Oséias com 2 missões. Primeiro, falar do seu amor para com o povo. E em segundo lugar, que para mim é a parte mais dura da vida de Oséias, viver e praticar esse amor. Na prática. Viver e praticar esse amor através do seu casamento. O visível sofrimento de Oséias pela traição da sua esposa representou para o povo o sofrimento do próprio Deus. E aí a pergunta que nós fazemos aqui: como é que essa história de Oséias nos ensina sobre o amor de Deus? Por isso que eu iniciei aqui essa reflexão perguntando a você se você perdoaria o seu esposo ou a sua esposa se ele ou ela traísse você. Se sim, por qual razão você perdoaria? Observe o que o texto diz. Quando você olha em Oséias capítulo 1, versículo 2, Deus diz assim, Deus chama Oséias e lhe ordena. Observe aqui, ó. Deus chama Oséias e ordena. Ele diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições. Deus chama Oséias, o profeta, diz assim: vai, Oséias, vem cá. Vai e toma uma mulher de prostituições. Oséias vai, ele obedece essa ordem de Deus, ele toma essa mulher, chamada Gomer, ele se casa com essa mulher. Ele se casa com essa mulher. E com essa mulher, eles tiveram pelo menos 3 filhos. Um é filho dele e 2 não é filho dele. Vai pensando comigo a história aí. O primeiro filho de Oséias, ele vai se chamar Jezreel, que significa dispensado. Os outros 2 filhos que Gomer tem, eles são identificados como, no capítulo 2, versículo 4, eles são identificados como filho de prostituições. Isso indica que somente o primeiro filho de Oséias, mas os dois últimos filhos não são de Oséias, como Lo-Ruama, que significa não amada, e Lo-Ami, que significa não meu povo. Esses 3 nomes, Deus está mandando uma mensagem para o povo. Ele está dizendo assim: olha, Israel,
vocês me abandonaram, vocês me traíram, então vocês estão sendo agora dispensados. Lo-ruama significa você não é mais amado, Israel. Lo-ami significa você não é mais o meu povo. Os primeiros anos da mulher de Oséias, ela foi fiel a ele. Mas, se a gente observar atentamente a história, você vê que ela foi fiel a Oséias até o primeiro filho. Do segundo filho, ela sai de casa e volta à sua vida de prostituição. E concebe um segundo filho. O texto diz que ela nem terminava bem de mamar a criança, ela já voltava novamente para a vida que ela levava. E concebe o terceiro filho. O texto ele faz a gente entender que Oséias ele não aguenta a tamanha traição, ele não aguenta o tamanho sofrimento. E ele abandona essa mulher. Ele não se divorcia dela. Ele abandona ela. Ele diz assim, ele diz assim, já que é essa vida que você quer levar, então vá. Vá curtir os teus amantes. Vai para o prostíbulo, vai para as ruas. Ele abandona essa mulher. Mas essa mulher, ela deseja outros homens. Diante da infidelidade, como eu falei, Oséias se separa de Gomer. Ou seja, ele abandona. No capítulo 2, versículo 19 diz isso. Mas mesmo diante da traição, aí vem um outro impacto. A gente não sabe o quanto tempo levou desse momento que ele abandona ela ao momento que Deus, novamente no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos pensando aqui, Deus chama Oséias novamente e diz assim: Oséias, vai outra vez e ama. Se você observar o texto, é isso que o texto diz. Ele diz assim, o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher. Oséias podia dizer assim, mas Senhor, a primeira vez que você me mandou eu casar com essa mulher, eu casei com ela, ela me traiu. Você está mandando eu ir outra vez amar novamente, ela vai me trair de novo, Senhor. Mas Oséias é obediente, e ele vai e ama essa mulher novamente. Diz que essa mulher ela é amada pelo seu amigo. Tem uma versão que diz que ela é amada pelo amigo de Oséias. O que a gente aprende com isso, pastor? Primeiro ponto. A gente aprende que o amor de Deus ele é perseverante. Por que perseverante? Porque é Deus quem toma a iniciativa. Primeiro ele mandou que Oséias casasse com uma mulher prostituta e amasse. E diante da traição, Oséias abandona Gomer. Mas Deus ordena novamente assim: ame essa mulher infiel. Porém, a grande lição que Deus quer nos ensinar aqui, através do casamento de Oséias, está dizendo aqui: porém, assim como Oséias não deveria desistir de sua mulher, Deus também não desiste de nós. Deus está dizendo assim: olha, Oséias, assim como você não pode desistir da sua esposa, eu estou dizendo para o povo de Israel que eu não desisti de vocês. Eu não desisti de vocês. Pela lei do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 24, versículo 4, Gomer não merecia mais ser resgatada. Quando nós aplicamos isso para nós também, pela justiça de Deus, merecemos a morte eterna e não merecemos ser perdoados. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer isso. Mas Deus, pela graça, Deus decidiu nos perdoar. João vai dizer assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus disse que ele veio buscar e salvar o perdido. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com a história de Oséias, sua esposa, é que o amor de Deus é perseverante. Em segundo lugar, o amor de Deus ele é sacrificial.
Deus diz assim: Oséias, vai, ama uma mulher amada de seu amigo. Eu vou dizer umas coisas bem importantes para você entender aqui como a história ela tem muito sentido. Você imaginou Oséias, o profeta, o pastor de Israel, com 3 crianças? As pessoas olhavam assim para ele assim: é você que é o profeta de Deus? E sim. Sabe onde tua esposa está? Quanto tempo faz que ela veio na tua casa? Sabe, eu fico imaginando os caras da época, né, assim: Oséias, ontem eu fiquei com a tua esposa, cara. A história vai nos dizer que a mulher de Oséias, ela chega a um ponto que ninguém mais quer ela. Ninguém quer pagar mais para manter relação sexual com ela mais. Ninguém. Ela está completamente desvalorizada. Aí Oséias disse, o Deus fala assim: Oséias, vai e ama essa mulher. Ama uma mulher amada do seu amigo. A ordem de Deus é amar. Olha que interessante. A ordem de Deus é amar. Amar alguém que não lhe ama. Amar alguém que não lhe ama. Amar uma pessoa que lhe abandonou. Amar uma pessoa que feriu o seu coração, que traiu você. Amar uma pessoa que quebrou o juramento diante do altar, que disse assim: não, eu juro a você que até a morte nos separe. Não é isso que nós dizemos quando nós se casamos? É isso. Oséias, eu imagino aqui o casamento dela com assim: Oséias, eu te recebo como meu legítimo esposo e até que a morte nos separe. Mas de um tempo ela disse: não quero mais você, Oséias. Eu quero outras pessoas. Deus fala assim: vai lá, Oséias, ama ela novamente. Ama essa mulher infiel. Ama essa mulher que ela não lhe ama, que traiu, que quebrou a aliança conjugal. E quando nós olhamos para nós também traímos Deus. Nós também traímos Deus. Quando Adão e Eva, eles escolheram obedecer à voz de Satanás no jardim, ali toda a humanidade recebeu a sentença de morte eterna. Nós nos tornamos malditos, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas pelo fato de Deus nos amar, Ele não desistiu de nós. Ele providenciou o único meio para nos salvar, sacrificando o seu único Filho, Jesus Cristo, como prova visível e inquestionável de que Ele nos ama. Era isso que o povo de Israel perguntava: Oséias, como é que você diz que Deus ama a gente? Deus falou assim: Oséias, vai lá e ama novamente essa mulher, para você mostrar, através do seu casamento, que eu amo Israel. Nós não merecíamos ser amados, nós não merecíamos ser perdoados, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele decidiu nos amar. E como prova cabal, infalível, irrefutável, Ele entregou o seu único Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele é redentor. O amor de Deus não é só expresso em palavras, mas em ação. Observe as palavras de Oséias. Aqui que chega um ponto que eu fico imaginando o mercado, porque era isso que existia na época. Essa mulher, o dono do prostíbulo não quer mais ela lá. Na esquina ela não tem mais valor. O dono do prostíbulo leva ela para o mercado de escravo. Você sabe quanto valia um escravo na época? Na época de José, na época de Jesus, valia 30 moedas de prata. É coincidência, porque Jesus também foi traído por 30 moedas de prata.
30 moedas de prata era o valor de uma alma. Se fosse radical aqui, a pessoa sem Jesus, ela vale 30 moedas de prata. É o valor de uma alma. Vocês estão vendo como é tão inferior? Aí o texto vai dizer o seguinte, o texto vai dizer para nós o seguinte, que Oséias assim, eu comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada, e meio homem de cevada, que é equivalente a 30 moedas de prata. Se você fazer o cálculo disso aqui, equivale a 30 moedas de prata. Deus pediu que Oséias comprasse de volta a sua esposa adúltera e continuasse a amá-la. Imagina um público assim, ela dentro de uma jaula, e o cara do mercado dizia assim, quem dá mais? E as pessoas dizem assim, Oséias, a tua esposa está no mercado, estão vendendo ela. Ela está no leilão, Oséias. Eu imagino Oséias com os 3 meninos dele. Ele caminhando no meio da multidão. Ele olha, ele diz, essa é minha esposa mesmo. Imagina ele perguntando quanto é que estão pedindo por ela. Ninguém quer comprar aquela mulher. Mas Oséias, o texto vai dizer que ele dá o maior valor. Ele dá o maior lance. Ele diz assim, eu quero essa mulher de volta. Eu quero comprá-la de volta. Deus pediu que Oséias comprasse de volta a sua esposa adúltera e continuasse a amá-la. O povo só ouvia Oséias falar do amor de Deus. Mas quando eles viram, irmãos, quando eles viram Oséias caminhando com as 3 crianças em direção àquele lugar, eles dizem assim, eu dou o maior preço por essa mulher. Eles não viram só Oséias falar do amor de Deus, não. Eles viram agora o amor de Deus visível, concreto na pessoa de Oséias. E aquilo foi um impacto para aquela sociedade. Mas quando viram Oséias comprando sua esposa de volta, sentiram o seu impacto do amor de Deus. E aí, em terceiro lugar, nós aprendemos que o amor de Deus, ele restaura aquilo que o pecado destruiu. Gomer se destruiu. Foi uma esposa infiel, adúltera, prostituta, e chegou ao ponto de ser uma escrava. Chegou a ser tratada como um objeto. Não era mais uma mulher atraente. Sim, uma escrava. Está exposta ao balcão com uma mercadoria barata. O pecado destruiu sua vida. Olha o que eu falo aqui, ó. O pecado prometeu a ela liberdade, mas escravizou. O pecado prometeu para ela prazeres, mas a sua alma estava vazia e triste. Ela estava morta em seus pecados e desprezada pela sociedade. Quando ela estivesse ali no palco para ser vendida, não era para o amante ir lá dizer, não, eu quero ficar com ela. Não, nenhum amante apareceu. Ninguém apareceu. Apenas o seu esposo fiel. Somente ele apareceu. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 6, Efésios nos afirma que toda pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ela está morta em seus delitos e pecados. E uma pessoa morta, ela não tem como viver por conta própria. Ela é um vale de ossos secos. Repito novamente, uma pessoa morta, ela não tem como viver por conta própria. Ela é um vale de ossos secos, esperando Deus soprar o seu espírito para ter vida novamente. Isso significa que não podemos reviver por conta própria, e muito menos nos salvar ou mudar o nosso destino. Não é nós que vamos até Deus, mas é Deus que vem até nós. Não é nós que vamos até Deus, mas é Deus que vem até nós.
O mesmo Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nos confirma: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda, observe o que eu falo aqui, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O amor de Deus, ele inverte em que o pecado desprezou. Gomer foi descartada por seu amante, foi usada, abusada e agora jogada como mercadoria. É arrastada para o mercado de escravo para ser vendida por qualquer valor. Oséias entra nesse leilão e oferece o valor de uma alma, 30 moedas de prata. Valor de uma escrava. Valor que Judas pediu para entregar Jesus. Jesus também nos comprou. Observe o que eu estou falando aqui atentamente. Jesus também nos comprou. O texto vai de nos dizer que Jesus nos comprou, ou pagou o nosso resgate. Pela justiça de Deus, todos os homens merecem morrer. Todos os homens merecem morrer. Por ninguém é justo. Ninguém é justo. E aí a lei de Deus, ela exigia que um homem justo, só um homem justo pagasse o pecado da humanidade. Quero que vocês entendam isso aqui, é muito importante isso aqui. Observe aí, Quando lemos Salmo 24, a partir do versículo 3, o texto lhe faz duas perguntas. Ele diz assim: quem é digno de entrar na presença do Senhor e permanecer? O mesmo texto lhe responde: quem é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e que não jura enganosamente. Se você olhar para a sua vida agora, você perguntar se eu sou digno de entrar na presença de Deus, de permanecer, eu me encaixo dentro dessas 4 características? Você pode dizer assim: pastor, eu me encaixo. Você pode ser limpo de mãos, você pode não entregar a sua vida à mentira, você pode não jurar enganosamente, mas nenhum homem é limpo de coração. Nenhum homem é limpo de coração. Romanos capítulo 3, versículo 10. E Romanos capítulo 8, versículo 3 vai dizer que Deus olhou dos céus, já que para perdoar a humanidade tem que ser um homem justo, sem pecado. Então Deus olha para a humanidade e o texto diz que Deus não viu um justo sequer. Ele olhou para todas as pessoas na humanidade e disse: não há ninguém justo na terra. Então precisava de um homem justo para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. E aí o mesmo texto de Salmo 24, ele vai dizer assim: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. E ao mesmo tempo o texto diz assim: quem é o Rei da Glória? E o próprio salmista disse que o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus olhou para nós e viu que não vinha um homem justo, Ele disse assim: eu vou ter que me encarnar, eu vou ter que me fazer homem. Isso aqui é fantástico. João capítulo 1, versículo diz que o verbo, a palavra, o Deus eterno, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas,
aquele pelo qual o texto de Atos diz que por ele nos movemos, existimos e vivemos, e diz assim: eu como Deus, eu vou me tornar homem, porque só como homem eu posso ir para a cruz. Jesus se fez homem, o Deus se fez homem, e o texto diz que ele recebeu no corpo dele. Isaías 53 diz que ele foi moído, o seu corpo foi dilacerado, ele foi chicoteado, pregado numa cruz, ele sofreu como uma cordeiro mudo que vai para o matadouro. Ele disse: eu vou morrer como homem, para que toda a humanidade seja salva. É por isso que o Salmo 24 diz assim: levantai, 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 abre os portões dos céus, para que entre o homem justo, o rei, o Deus homem, aquele que desceu à terra, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele agora ressuscitou, subiu ao céu e teve a autoridade no céu e na terra. Agora ele entra na presença de Deus e permanece. Agora todo homem, toda mulher que crê em Jesus tem livre acesso. Romanos capítulo 5 diz que pela fé em Jesus Cristo nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus. E Romanos capítulo 8 vai dizer que não só isso, mas nós estamos chamados filhos, herdeiros, co-herdeiro de Jesus Cristo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E eu repito uma palavra que eu falei hoje pela manhã. Tem muita gente sofrendo porque fica pensando nos seus pecados passados. Meu querido, minha querida, quero dizer para você: Deus já perdoou os seus pecados. O seu passado não importa para Deus. Ele não julga no nosso rosto, no nosso passado, não. Ele nos libertou. Ele diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz que toda pessoa que era acusada pela lei era maldito, nós éramos malditos. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 24, 25 assim, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me separará do corpo dessa morte? Quem me libertará? Mas aí o versículo 25 vai dizer assim: graças a Deus por meio de Jesus Cristo que me libertou. Que me libertou. Jesus doou sua vida para nos resgatar. Jesus não pagou nós, não pagou o nosso resgate por 30 moedas de prata, não foi por isso. A sua vida não vale 30 moedas de prata, a sua vida vale a vida de Jesus. Você foi lavado e redimido no sangue de Jesus. É por isso que Deus ama você. Para a gente caminhar aqui, o mesmo amor que perdoa, redime, é um amor que exige mudança. Oséias capítulo 3, versículo 3 diz assim: Oséias disse-lhe: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, e nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Ser também para ti. O arrependimento ele é visto pelos frutos. Gomer deveria fechar a página de seus erros, abandonar os seus amantes, voltar para o seu marido e banir da sua vida toda a prática de prostituição. Pois Oséias estava lhe dando uma nova chance para recomeçar a sua vida. Oséias estava dando uma nova chance para recomeçar a sua vida. E você, quer recomeçar a vida?
Você quer recomeçar a vida? Sim ou não? Você quer recomeçar a vida? Deus está dando uma nova chance para você recomeçar a vida. Olha que interessante, por que Deus fala isso? Porque quando Osé ele resgata a sua esposa novamente, leva para sua casa, ele dá uma nova chance para ser uma esposa fiel a ele. Deus também estava dando uma nova chance para o povo de Israel. Aí ele fala assim: olha, se vocês se arrependerem, o nome das 3 crianças vai mudar. Olha que interessante. Os 3 significados do nome do filho de Gomer falavam ao povo que Deus tinha abandonados. O abandono no Antigo Testamento, ele não é uma rejeição. Ou seja, Deus não deixa de amar a gente. O abandono de Deus, ele é uma permissão. Eu vou falar uma coisa séria aqui, ó. O abandono de Deus, ele é uma permissão para você fazer aquilo que você quer fazer, e para quando você chegar na frente, você sofrer as consequências da sua escolha, e você reflita que você estava errado e ele estava certo. Isso que eu aprendi interessante com esse texto, que Deus, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, Deus não deixa de nos amar. Ele pode nos permitir a gente seguir a nossa vida, seguir o nosso rumo, a nossa escolha, mas Ele diz que Ele não abandona a gente. Ele não deixa de amar a gente. O Salmo 23, lá no versículo 5, o salmista Davi diz assim: porque a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que nós acordamos, todos os dias que nós findamos um dia, Deus diz assim: mais um dia que eu te dei para você se arrepender. Mais um dia que eu te dei para você recomeçar a sua vida. Mais um dia que eu te dei para você me reconhecer como o Senhor Salvador da sua vida. É mais um dia. É apenas a permissão de Deus para seguirmos nossas escolhas erradas e sintamos as consequências. Osé mostrou que Deus tinha abandonado o povo, mas não deixou de amá-los. Se eles se arrependessem, Deus mudaria a história deles. Olha que interessante. Eu falei lá no início que o nome Jezreel significava dispensado. Se o povo se arrependesse, o nome dele de dispensado seria semeado por Deus. A partir dele, Deus faria uma nova nação, uma nação fiel. Lo-ruama significava não amada. Agora significa, se vocês se arrependerem, significa que vocês serão amados por mim. E Lo-ami significava não meu povo. Se eles se arrependessem, Deus diz que o nome dele seria meu povo. E é isso que a Bíblia afirma para a gente. De inimigo de Deus, nós passamos a ser amigo dele. De filho daí, nós passamos a ser herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. E aí eu quero concluir aqui com você aqui. Eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero fazer uma pergunta final aqui para você. A pergunta que eu quero fazer para você aqui é: você se identificou com a mulher de Oséias? Você que está aqui esta noite, você já foi da igreja, você já cantou, você já tocou, até mesmo já pregou, já evangelizou, já trouxe alguém para a igreja, mas no meio da sua trajetória você abandonou Deus. Você se tornou uma Gomer. Você se identificou com essa mulher? Essa mulher se identifica com você? Ouça, Deus não nos criou para destruir a nossa vida com bebida, droga, feitiçaria, adultério, fornicação, inveja e outros pecados. Não, Deus não criou nós para isso. Ouça o que eu vou te dizer: Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória.
Deus nos criou para sermos eternos. Deus nos criou para sermos ovelhas do seu pastoreio. Deus nos criou desde a fundação do mundo para sermos dele. Deus não criou você para levar essa vida. Não criou para isso. Não foi para isso que Deus criou você. Deus não criou você para viver fora da igreja, fora do reino dele, fora do seu pastor. Não foi para isso. E assim eu vou criar vocês para a minha glória, para vocês glorificarem meu nome, que através de vocês eu seja conhecido. E eu criei vocês para ser eternos. Eu não criei vocês para morrer. Eu criei vocês para viver a eternidade. Eu criei vocês para serem a ovelha do meu pastoreio. Atos capítulo 17, versículo 28 diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Isaías 43, 11 diz que Deus afirma: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 45, 5 diz, reforça: eu sou o Senhor e não há outro Deus fora de mim. E eu afirmo com todas as palavras: Deus ama você. Deus ama você. Mas eu te faço uma outra pergunta: o que levou você a sair da casa do Pai para o mundo? O que levou? O que levou você a sair da casa do Pai e ir para o mundo? O que levou você, filho pródigo, a sair da casa do Pai para o mundo? O que você ganhou com o mundo? O que o mundo deu para você? O mundo faz conosco o que fez com a mulher de Oséias. Ele destrói a gente. Ele joga a gente na lama. Ele rouba. Ele nos mata. Ele nos destrói. Nos desvaloriza. Mas Deus não. Deus se importa conosco. Assim como o pai do filho pródigo, esperava o filho voltar. Deus está guardando o seu retorno. Deus está guardando o seu retorno nesta noite. Ele trouxe você aqui para falar com você, para dizer para você que todo esse tempo que você ficou longe, Ele não abandonou você. Se Ele tivesse abandonado, você já tinha morrido. Mas não, Ele se por amor a você, eu vou te dar uma nova chance. Uma nova chance. Deus está guardando o seu retorno. É tempo de voltar. Deus quer libertá-lo, mas tem uma condição. E já vou terminar aqui. João 3,16. O texto diz. Você sabe ler esse texto? Você sabe esse texto aí? Vamos mostrar comigo, vamos lá? A gente vai terminar esse texto aqui. Quero que você fale esse texto comigo. O que o texto diz? Porque Deus... Vamos lá, irmãos. Porque Deus amou... Quem? O mundo. Ele amou você. Por quê? De tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse texto tem algo extraordinário. Primeiro, tem duas coisas aqui, ó. Primeiro diz que Deus ama você. Isso aqui é inquestionável. Deus ama todas as pessoas. O amor de Deus é inquestionável. Ele ama todas as pessoas, seja preto, seja branco, seja pardo, seja rico, seja pobre. Deus ama todas as pessoas. Mas a salvação só é para quem? Só é para quem, irmãos? Deus ama todas as pessoas, mas a salvação é só para quem? Só para quem crê. Você crê? Você crê? Então você crê, você vai vir aqui na frente para aceitar Jesus nesta noite.
Se você crê que a salvação é só por meio de Jesus, se você crê que Jesus pode libertar você nesta noite, você vai vir aqui agora. Se você crê, se você crê que a salvação só é por meio da pessoa de Jesus, então você tem que dar um passo de fé nesta noite. Um passo de fé. Quem é a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa que vai voltar para a casa do Pai nesta noite? Quem é a primeira pessoa que vai voltar para o seu esposo? Para Jesus Cristo? Quem é a primeira pessoa? Isso significa que você não crê. O texto sagrado diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Mudar seu casamento? Mudar a sua vida? Você crê nisso? Então você tem que dar um passo de fé nesta noite. Eu te faço esse convite novamente. Deus, Ele ama você. Ele não abandonou você. E é por isso que Ele trouxe essa palavra nesta noite para falar com você. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém? Eu vou continuar aqui. Vou continuar te chamando aqui. Feche seus olhos e cante louvor. Cante, fale com o Senhor nesta noite. Pense na sua vida. Pense o que você está fazendo e onde você tem andado. Pense nesse amor que Deus sente por você. Pense nisso. Que amor é esse? Feche seus olhos e cante esse louvor. Medite na sua vida. Se você acha que você está seguro, que você não precisa fazer esse pacto com o Senhor nesta noite, você tem razão. Mas se Deus falou com você e você precisa fazer esse pacto, vem na frente. Quero orar por você. O seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar. Já temos 4 pessoas aqui. E para temos uma reconciliação aqui. Vocês a estão aceitando minha ou se reconciliando? vida por Aceitando? inteiro. 3 pessoas aceitando Jesus aqui. Aleluia. Você está aceitando Jesus? 5 pessoas. Como eu esperei por esse dia. Como eu esperei por esse dia. Esse dia é único. É único esse dia. Quero chamar aqui os presbíteros, aqui o diácono. Vamos orar para essas pessoas. Vocês estão aceitando ou se reconciliando? Se reconciliando? Temos 2 reconciliação aqui. 4 aceitação, 5. Você se reconciliando? Aceitando? Você se reconciliando? Só de ver. Vamos orar, irmãos. Os teus olhos nos meus. Esse é o Evangelho. É o poder de Deus. É a graça irresistível. É a graça irresistível. Que amor é esse? Vamos orar. Oh, Santo Deus, Capaz de como nós te amamos, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, Jesus, precioso. pelo fato de tu nos amar com amor